Bom, então vamos para mais um exercício aqui, né? Esse exercício trata a respeito de energia também, mas especificamente sobre o trabalho, né? Então vamos lá. O menino arrasta com uma corda um caixote sobre uma superfície horizontal. A força de tração na corda tem intensidade 10 newtons, certo? Ele está dando essa intensidade, 10 newtons, e forma um ângulo de 60 graus com quem? Com a horizontal, ok? Sabendo que o caixote se desloca em movimento uniforme, isso é importante, vamos gravar, vamos sublinhar aqui, e que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? Releva esse 2 muito grande aqui, né? Erro de formatação. Determine os trabalhos da força de tração para um deslocamento de 5 metros. Então, aqui ele te dá o deslocamento. Força de atrito para esse mesmo deslocamento, força peso normal e da força resultante. Então, vamos lá. Começando aqui. Só para lembrar, o trabalho é o quê? O trabalho é a transmissão de energia através de uma força, né? Você transmite energia para o corpo através da aplicação de uma força, tá? E o trabalho pode ser calculado como? O trabalho pode ser calculado, o trabalho que é essa letrinha grega tal, pode ser calculado como força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de qual ângulo? Bom, cosseno é entre a força, o vetor força, né? E o vetor deslocamento, tá? Para ilustrar isso, vamos fazer o desenho dessa situação aqui, né? Um rascunho do que está acontecendo. Então, você imagina que você tem um plano, uma superfície horizontal, uma caixa sendo arrastada, tá? Eu sei o quê? Que a corda que está puxando essa caixa, ela está inclinada em relação à horizontal em 60 graus. Então, ela está inclinada aqui, ó. Então, imagina aqui, você tem uma corda aqui inclinada, tá? E aí o ângulo entre a superfície horizontal, que é isso aqui, ó, a horizontal e essa corda, o ângulo é de 60 graus. Ok? Maravilha. Quais forças mais eu tenho aqui que eu posso desenhar nessa situação? Eu tenho, então, na corda eu tenho a tração, certo? Então, eu desenho aqui. Tenho o vetor. Tá meio feio, né? Vou tentar melhorar isso. Tenho o vetor de tração. Melhorou muito, não, né? Tração, eu tenho a força peso, vertical para baixo, força do apoio aqui, né, da superfície, que é a força normal. E eu tenho força de atrito, que ele fala aqui para mim. Então eu tenho uma força aqui contrária ao movimento. Força de atrito. Tá? Eu sei o quê? Que esse deslocamento, então esse cara aqui, ele vai andar por 5 metros. Então vamos olhar aqui para ele, né? Depois de 5 metros. Então ele vai chegar aqui, né? Uma outra situação, situação final, que ele andou 5 metros. Então ele saiu daqui, chegou aqui, né? Deu um deslocamento de 5 metros. Ok? Tá. Então é mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Então vamos agora ver os trabalhos, né? Então o item A. O item A ele quer o trabalho da força de tração. Então ele quer o trabalho dessa força que está inclinadinha. Ok? Então vamos lá. Trabalho, eu sei como calcula, né? Trabalho eu calculo como a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles, ok? Tá, então vamos lá. Quem que é a força aqui? O trabalho vai ser... A força é a força de tração, que eu tenho o valor dela aqui, não tem? Ó, 10 newtons, ok? 10 vezes o deslocamento, que é 5 newtons, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Quem que é o cosseno do ângulo? Qual que é o ângulo entre eles? Vamos lá. O deslocamento está na horizontal, esse verdinho, certo? A tração está inclinada, então o deslocamento entre o verdinho e a tração é de 60 graus. Então,
vezes o cosseno de 60 graus, ok? E aí eu vou resolver isso aqui. Então eu sei que o trabalho vai ser 10 vezes 5 vezes o cosseno de 60, que é meio. Tá? Então o trabalho da força de tração vai ser 5 vezes 10, 50, vezes meio dá 25. 25 o quê? 25 joules. Ok? Tudo bem? Então está calculado aqui o trabalho da primeira força, força de tração. O B, ele quer o trabalho da força de atrito nesse mesmo deslocamento. Então vamos lá, trabalho eu sei como calcula, da mesma forma. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Tá? Agora tem que prestar atenção aqui. Prestar atenção em quê? Qual que é o ângulo entre a força, né, força de atrito, opa, a força de atrito e o deslocamento? Qual que é esse ângulo? Vamos lá. O deslocamento é o verdinho, certo? Está para frente. Ele está se deslocando. Deixa eu mudar a cor aqui. Ele está se deslocando para lá, né? Está vindo para cá, né? Para a direita da tela. E a força de atrito está para trás, certo? Então o ângulo entre eles é isso aqui, ó. Que ângulo que é esse aqui? É um ângulo de 180 graus, né? Um para um lado, outro para o outro, ok? Então eu sei o quê? Que o trabalho da força de atrito, vou colocar aqui pequenininho FAT, né? Só para eu saber o que eu estou calculando, vai ser o quê? A força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180. Ok? Beleza. Tá. Eu não tenho o valor da força de atrito. E agora? Como que eu faço? Bom, então agora a gente vai ter que usar as informações que ele deu aqui no enunciado. Quais informações são relevantes aqui para eu descobrir a força de atrito? A principal delas é essa aqui, ó. O movimento é uniforme. Ou seja, o que está... Se eu pegar as resultantes das forças aqui, né, a resultante das forças e tipo, somar todas as forças, eu vou ver que a resultante delas é zero. Então eu sei o quê? Que a força resultante aqui, ó, nesse sistema vai ter que ser zero. Por que que tem que ser zero? Porque o movimento é uniforme. O movimento uniforme subentende o quê? Aceleração igual a zero, certo? Como força resultante é massa vezes aceleração é zero, força resultante é zero. Ok? Maravilha. Então vamos olhar aqui, né? Bom, essa força de tração está inclinadinha. Então eu posso decompor esse vetor, né? Como assim decompor esse vetor? Bom, vou desenhar aqui para ficar mais separadinho, tá? Então imagina que eu tenho a tração aqui, ó. Essa é a tração. Eu posso transformar esse vetor que está inclinadinho em um vetor que vai estar uma parte na horizontal e outra parte na vertical. Ok? Eu sei esse ângulo, né? Que é 60 graus. Daqui, ó. E aí eu consigo descobrir essa tração. Para descobrir essa tração, basta eu fazer o quê? Desculpa, para descobrir esse vetor aqui na horizontal, que eu vou chamar de TY, deixa eu desenhar ele aqui. Esse cara aqui, ó, que é o TX, desculpa, TY não, TX, tá na horizontal, né? TX, para eu descobrir o TX, o que que eu faço? Eu multiplico o T vezes o cosseno de 60. Por quê? Porque aqui eu tenho um triângulo, né? Se eu observar aqui, ó, eu tenho um triângulo. E aqui eu tenho um ângulo reto, ok? O T é a hipotenusa e o TX é o cateto adjacente,
né? Se eu lembrar lá das relações trigonométricas, quando eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu uso quem? Cosseno, né? Para descobrir ou um ou outro. Como eu já tenho a hipotenusa, eu faço o quê? O tx vai ser o quê? O t vezes o cosseno. E aí descubro, ok? Então, o tx vai ser 10, né, que é o valor de t, vezes o cosseno de 60, que é meio. Então, o tx vai valer 5 newtons. Tá. Por que é importante eu saber o Tx? Porque eu tenho uma força aqui para trás, ó, contrária ao movimento, que é a força de atrito. E se a força resultante é zero, eu sei necessariamente o quê? Deixa eu trocar a cor para não ficar muito... Eu sei necessariamente o quê? Que o que está para frente, né, a força que está empurrando para frente é igual à força que está puxando para trás, né, ou que está apontando para trás, né. Então eu sei o quê? Que necessariamente o Tx é igual à força de atrito. E aí eu tenho a força resultante zero, né, na direção x, né, na direção horizontal, força resultante zero e o movimento uniforme, ok? Então, disso aqui, eu descubro que a força de atrito vale quanto? Vale 5 newtons também. Tá bom? 5 newtons. Tá? Então, eu volto para cá agora. Volto para cá e vou resolver. Então, o trabalho da força de atrito vai ser 5, que é o valor da força de atrito, vezes 5, que é o valor do deslocamento, tá? Vezes o cosseno de 180. Qual que é o cosseno de 180? Da matemática lá, o cosseno é menos 1. Então, o trabalho da força de atrito vai ser 5 vezes 5, 25, vezes menos 1, menos 25 joules. Negativo, por quê? Porque ele está contrário ao movimento, né? Contrário ao referencial aqui que eu adotei. Ok? Tudo bem? Então, beleza. Vamos baixar um pouquinho aqui, então. O item C. Ele quer o trabalho da força-peso e da força normal. Bom, se eu olhar para a força-peso e a força normal, eu vejo que as duas formam o mesmo ângulo com o deslocamento. Então, passando o deslocamento aqui no meio, aqui, ó, o ângulo entre a força-peso e a força normal e o deslocamento, ó, entre a força-peso e o deslocamento, 90 graus. Entre a força normal e o deslocamento, 90 graus. Ok? Tudo bem? Por que que isso é importante? Porque o cosseno de 90 é zero. Certo? Então eu faço um produto aqui da força. Vamos lá, o trabalho do peso. O trabalho do peso é o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de zero. Desculpa, cosseno de 90. Ok? Eu sei que o cosseno de 90 é zero. Isso aqui vai dar zero. Então, o trabalho do peso vai ser peso vezes o deslocamento vezes zero. Qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então, o trabalho do peso é zero. Tudo bem? Mesma coisa com o trabalho da força normal. Também é zero. Por quê? Porque o ângulo entre o deslocamento e a força normal é zero. Desculpa, é 90. Né? Cosseno de 90 é zero. Tá bom? Uma outra forma de eu ver isso é o quê? É olhar se essas forças estão colaborando de alguma forma para fornecer ou gastar a energia aí, né, do bloquinho, né? E aí eu vejo que não. Por quê? Porque o movimento está inteiro na horizontal, na vertical não tem nada, né? Tanto é que essas forças estão em equilíbrio, tá? Então, na vertical não tendo nada, eu sei que eles
que essas forças não contribuem em nada para fornecer ou gastar a energia desse bloquinho, tá? Bom, e o item D, que é o trabalho da força resultante. Trabalho da força resultante, que é a mesma coisa, né? É F vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. E aí eu uso o resultado que eu já achei da força resultante, né? Qual que é a força resultante? É zero, né? Se a força resultante é zero, ela pode realizar trabalho? Não, ela não está lá, ela não existe, né? Então o trabalho da força resultante também deu zero. Uma outra forma de eu calcular esse trabalho de força resultante sem olhar para o valor da força resultante é fazendo o quê? Fazendo a soma dos trabalhos de todos eles. Se eu somar o trabalho da força resultante, o trabalho resultante, se eu somar o trabalho da força de tração, deu 25, mais o trabalho da força de atrito, deu menos 25, mais o trabalho do peso, mais o normal, vai dar mais zero, 0. 25 menos 25, zero também. É uma outra forma de eu olhar isso. Ok? Tudo bem? Então, é isso.